A ideia tradicional de liberdade financeira, aquela de trabalhar a vida inteira para cruzar um dia uma linha mágica e nunca mais precisar trabalhar, está bem ultrapassada. Pensa em liberdade financeira mais como uma escada com vários degraus. E cada degrau que você sobe já muda completamente a sua vida. Dessa escada existem 3 marcos que funcionam como divisores de água. 3 momentos onde alguma coisa muda de verdade. Na sua segurança, no comportamento do seu dinheiro e no nível de controle que você tem sobre a sua vida. Cada um desses marcos muda algo diferente. E saber em qual você está é o primeiro passo para saber o que fazer agora. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. O primeiro marco é o mais subestimado e talvez o mais transformador no dia a dia: formar a sua reserva de emergência. E eu sei que parece um papo chato, repetitivo, mas olha só, 43% dos brasileiros não guardam dinheiro para imprevisto, mas mais de 80% da população enfrentou emergência nos últimos 12 meses. A diferença entre quem se endivida com o imprevisto e quem consegue absorver o impacto sem desmoronar é exatamente a reserva. É o que vai te salvar quando a vida te surpreende por uma demissão, problema de saúde, um carro que quebra, uma conta inesperada. Sem ela, qualquer imprevisto vai te empurrar para a dívida. E dívida com juro alto é o oposto de construir patrimônio. A conta para saber quanto deveria ser a sua reserva é simples. Pega quanto você gasta por mês para viver e multiplica por um número entre 3 e 12. A ideia é criar um seguro pessoal que te permita sobreviver por 3 a 12 meses caso sua renda desapareça amanhã ou caso você queira ter mais liberdade para mudar de emprego, recusar um projeto ou simplesmente tomar uma decisão sem o desespero de como vai pagar a conta no mês que vem. Se o seu emprego é muito estável e você não tem dependentes, 3 meses está ótimo para começar. Se sua renda é mais variável, se você é autônomo ou tem filhos, multiplica o seu custo de vida mensal por no mínimo 6 meses, podendo ir até 12 meses. Enquanto a sua reserva não tiver pelo menos 80% formada, ela é a prioridade número 1 do seu dinheiro. Isso significa que a maior parte do que você consegue guardar todo mês vai para ela. Pode sim investir uma parcela pequena em outras coisas, mas o grosso deve ir para a reserva. Porque sem essa base, qualquer investimento de longo prazo que você faça está construído em cima de areia. Basta um imprevisto para você precisar vender tudo na hora errada. Começa como dá, R$100 por mês, depois 200. Você precisa começar. E onde é que você vai investir a sua reserva de emergência? Necessariamente em algum lugar que tenha 3 características: segurança alta, liquidez imediata, ou seja, resgata na hora que precisar, e que nunca varie para baixo. O objetivo aqui não é maximizar a rentabilidade, é ter o dinheiro disponível quando você precisar, rendendo algo seguro. Ponto final. Na prática, as melhores opções para isso são Tesouro Selic ou CDB a 100% do CDI com liquidez diária de um banco grande, ou mesmo a caixinha de reserva do Nubank, que é um RDB com as mesmas características. Não inventa moda aqui. Não coloca a reserva de emergência em fundo imobiliário, em fundo multimercado, em outra moeda. A sua reserva é sagrada. E uma dica prática que faz uma diferença enorme para proteger sua reserva: investe ela num banco ou corretora diferente do seu banco do dia a dia. Essa distância psicológica e até mesmo física entre você e o dinheiro da reserva é o que impede você de usar ela para coisas que não são bem uma emergência. Se está ali no mesmo aplicativo, na mesma tela do seu banco do dia a dia, fica muito mais fácil de usar e gastar com besteira. E o que muda na sua vida quando você atinge esse primeiro marco? Tudo. Você dorme melhor, você toma decisões com mais calma, você não aceita qualquer coisa por desespero, não precisa pedir dinheiro emprestado para alguém. A sua reserva não vai te fazer ficar rico, ela vai te fazer estável. E estabilidade é o fundamento de qualquer coisa que você queira construir depois. O segundo marco é o mais difícil e também o mais transformador: chegar nos primeiros R$100 mil investidos. Por que 100 mil? Porque esse é o ponto onde os juros compostos
começam a trabalhar de verdade a seu favor e começam a ficar mais significativos de um jeito que você sente. Deixa eu te mostrar. Juros compostos funcionam assim. Quando você investe, o rendimento é calculado não somente sobre o que você tirou do bolso, mas também sobre os rendimentos que já foram gerados. É juros sobre juros. No começo, esse efeito é quase invisível, porque você vê mais o dinheiro que tirou do bolso e pouco os juros. Mas com o tempo, o efeito dos juros acelera e todo o montante fica maior. Olha só essa situação aqui hipotética se você investisse R$ 500 por mês, com um retorno nominal de 10% ao ano, com a inflação junto para facilitar a explicação. Você chegaria em R$ 100 mil em aproximadamente 10 anos. Desses primeiros 100 mil, 60 mil vieram do seu bolso, dos seus aportes, e quase 40 mil vieram de rendimentos. Até aqui, a maior parte do trabalho foi sua. Você que botou dinheiro, você que teve disciplina, você que abriu mão de gastar para poder guardar e investir. Os juros compostos ajudaram bastante, mas ainda não são o protagonista da história. Agora, olha o que acontece se você não para. Se continua investindo os mesmos R$ 500 por mês pelos próximos 10 anos, ou seja, 20 anos no total. Você chega em aproximadamente 360 mil e agora a composição mudou. 120 mil vieram do seu bolso e 240 vieram dos rendimentos. Os rendimentos aqui ultrapassaram seus aportes. Nesse ponto, o dinheiro está trabalhando mais que você. E se você continua fazendo isso até 30 anos, isso viraria mais de 1 milhão. E a essa altura, 80% do patrimônio veio dos rendimentos, não de você. E é claro que esse 1 milhão lá na frente, aqui está em valor nominal, com a inflação ao longo de 30 anos, o poder de compra dele vai ser bem menor que 1 milhão de hoje. Mas o ponto aqui deste vídeo específico é mostrar o princípio do que você vai realmente ver na tela do banco lá na frente. Quanto mais tempo você deixa os juros compostos trabalharem, menos o esforço depende de você e mais depende do próprio dinheiro. É por isso que os primeiros 100 mil são os mais difíceis, porque você está fazendo quase tudo sozinho no começo. Cada 100 mil adicional, depois disso, leva menos tempo que o anterior, porque agora tem um exército de juros compostos trabalhando junto. O marco dos primeiros 100 mil prova que você construiu o hábito e que o dinheiro começou a trabalhar por você de forma significativa. A partir daí, o jogo muda. O terceiro marco é quando o seu patrimônio gera renda suficiente para cobrir o seu custo de vida. Esse é o momento em que, tecnicamente, trabalhar se torna uma escolha e não uma obrigação. Como é que você vai estimar esse número? É mais simples que parece. Pega a renda mensal que você precisaria para viver hoje e multiplica por 250. Esse é o patrimônio que você precisaria ver na tela do banco hoje para ter a opção de não trabalhar mais. E por que 250? Porque esse multiplicador vem de uma taxa de retirada de 0,4% ao mês, que é uma taxa que, historicamente, permitiria que você vivesse dos rendimentos sem consumir totalmente o seu patrimônio. Ou seja, o dinheiro tem boas chances de durar para sempre. Você vive dele e ele continua lá, se atualizando pela inflação, podendo inclusive passar para a próxima geração. Na prática, se você precisa de 5 mil por mês para viver, multiplica por 250 e chega em 1.250.000. Se precisa de 8 mil, são 2 milhões. Se precisa de 3 mil, 750 mil. Eu sei que esses números podem assustar, porque eles são muito grandes. Mas antes de entrar em pânico, lembra de duas coisas. A primeira, você não precisa chegar nesse número amanhã. Lembra que liberdade financeira é um espectro. Cada degrau subido já melhora muito a sua vida. Quem tem 300 mil investidos e precisa de 5 mil por mês, já tem aí uns 1.200 por mês de rendimento real trabalhando a seu favor. Não é o suficiente para parar totalmente, mas é o suficiente para ter muito mais tranquilidade e até mesmo trabalhar menos quando e se quiser. A segunda coisa que você tem que lembrar é que você provavelmente não vai querer parar de trabalhar, e isso é bom. O trabalho dá propósito, conexão, identidade. O que esse patrimônio te dá não é o ócio, é a autonomia. É o poder de falar não, de escolher onde, como e com quem trabalhar, de não precisar aceitar uma situação ruim por desespero financeiro. E o caminho para passar de marco em marco, degrau por degrau, não tem mistério. É gastar menos do que você ganha e investir com consistência ao longo do tempo.
Dessas duas variáveis, a que está mais sob o seu controle é quanto você consegue fazer sobrar. E para fazer sobrar, você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas subestima quanto gasta. E não é por descuido, não. É como o nosso cérebro funciona. Nós somos muito bons em estimar gastos do dia a dia, mercado, transporte, almoço. Só que a vida adulta é cheia de gastos irregulares. Presente de aniversário, conserto do carro, matrícula da escola dos filhos, veterinário. E o que os estudos mostram é que a gente trata cada um desses gastos como uma exceção, em vez de reconhecer que eles acontecem o tempo todo. E se todo mês tem uma exceção, ela não é exceção, é regra. É por isso que tanta gente chega no fim do mês achando que fez tudo certo e não sobrou nada, não consegue evoluir de marco em marco, porque o orçamento mental não contabiliza esses gastos escondidos que parecem pontuais, mas quando somados, comem uma fatia enorme da renda. A solução para contornar isso e começar a fazer sobrar mais dinheiro todo mês é ridiculamente simples. Parar de achar quanto você gasta e começar a enxergar. Quando você registra para onde vai cada real, incluindo os gastos que parecem fora do padrão, o retrato muda completamente. Se você quer enxergar de verdade para onde está indo o seu dinheiro, incluindo esses gastos que somem sem você perceber, o painel financeiro da Finavera foi feito para isso. Você organiza seu orçamento, categoriza os seus gastos de forma personalizada, de um jeito visual, fácil, rápido e sem planilha. Eu criei e eu uso ele para organizar o meu próprio dinheiro, e o efeito é impressionante. Quando você para de depender da sua cabeça para estimar quanto gasta e passa a ver o número real, o dinheiro começa a sobrar quase que naturalmente, porque você começa a tomar decisões baseadas em fato e não em achismo. O link para o painel está na descrição. E olha só, pesquisas mostram que entre as pessoas que acompanham seus gastos de perto, 82% se dizem satisfeitas financeiramente. Já na população geral, esse número é de 16%. Coincidência? Eu acho que não. Quem enxerga os seus números se relaciona melhor com o próprio dinheiro e sente mais felicidade. E isso importa muito, porque o começo é o mais difícil. O início é o mais duro e o mais ingrato, e isso é normal. Nos primeiros anos, você investe todo mês, faz sacrifício, abre mão de coisas e quando olha para o extrato parece que não aconteceu nada. O rendimento é pequeno, o saldo cresce devagar, a tentação de desistir aparece. Será que vale a pena guardar R$ 300 por mês? Isso não vai mudar nada. Vai mudar sim, mas não agora. Juros compostos são silenciosos mesmo no começo. E o problema é que o nosso cérebro é péssimo em sentir urgência por uma coisa que vai acontecer daqui a 10, 20 anos. A gente entende o conceito, mas não sente. E é por isso que tanta gente sabe que devia investir e mesmo assim não começa. O benefício parece distante demais para competir com o desejo de gastar hoje. O futuro distante parece um estranho. Para você conseguir passar de marco em marco, saiba o seguinte: o maior motivador do humano não é o objetivo final, é a percepção de progresso. Por isso é tão importante acompanhar cada marco. Juntou R$ 1.000, comemora. Formou a reserva de emergência? Isso é enorme, comemora. Chegou em 50 mil, está na metade do caminho do marco 2. Cada vitória alimenta a próxima. Se você quer acompanhar esse progresso de perto, saber exatamente onde está, quanto falta para cada marco e como seus gastos e metas se conectam, também dá para ter essa visão no painel financeiro. Além de organizar o seu orçamento para fazer sobrar mais, você consegue também acompanhar suas metas financeiras. Tudo num lugar só e ver cada degrau sendo subido. 3 marcos. O primeiro te dá a estabilidade. O segundo te mostra que o dinheiro pode trabalhar por você. O terceiro te dá autonomia sobre o seu tempo. Em qual deles você está? Me conta aqui nos comentários. E se ainda não começou, tudo bem. O degrau mais importante é sempre o próximo. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de um jeito simples e principalmente aplicável à vida real. E se conhece alguém que precisa de mais clareza sobre onde está e para onde vai financeiramente, manda esse vídeo. Até o próximo!